O Fluminense entrou em campo, mas será que entrou para vencer mesmo? Tem comentarista dizendo que o time escolheu empatar e que o Renato Gaúcho armou tudo para cair no lado mais fácil do Mundial. Jogou com inteligência ou covardia? Enquanto os rivais soavam contra gigantes europeus, o Fluminense parece ter mirado um atalho. Mas será que a estratégia vai dar certo? Ou vai virar um tiro no pé? Fica comigo até o final porque você vai ver a análise completa, os bastidores e a opinião dos especialistas. E depois, quem decide é você. Então já deixa aqui o like, se inscreve no canal Golaço Club e comenta aí, o Fluminense foi esperto ou frouxo? Porque aqui, meu amigo, o jogo começa após o apito final. Camisas oficiais da seleção brasileira, chuteiras, shorts, meião, tudo para o seu futebol e esporte com preço bem acessível. Compre com segurança. Clique no link no comentário fixado. Eu tenho muito a sensação de que o Fluminense jogou com a perspectiva de passar em segundo para, em tese, estar em um lado da chave que é um pouco mais acessível. Nesse momento, no desenho da Copa do Mundo de Clubes, a gente tem um lado da chave com PSG, Bayern de Munique, agora o Borussia Dortmund, e esse lado da chave ainda pode ter o Real Madrid, se o Real Madrid passar em primeiro. Esse lado da chave pode ter o Manchester City, se o Manchester City passar em segundo. É o desenho do momento, né? E o lado da chave em que o Fluminense está, além de Palmeiras e Botafogo, tem o Benfica, o Chelsea, ele Fluminense. Pode ter o River, caso ele River passe em primeiro, a Juventus e o Salzburg, né? Nesse momento é esse o desenho. Então, claramente de um lado da chave você tem times mais fortes. Você tem um Bayern de Munique, você tem um PSG e você pode ter um Real Madrid, muito provavelmente, né? O Real Madrid deve ser o líder da sua chave e pode ser que tenha um Manchester City. A gente está falando de 4 dos 5 gigantes aí europeus de um mesmo lado. Então eu tenho a sensação de que o Fluminense jogou com essa perspectiva. É claro que é uma perspectiva perigosa, porque se você toma um gol ali no finalzinho, você tá fora, não há margem de manobra, mas a gente não viu um Fluminense em cima, pressionando, criando, sendo perigoso, como ele foi, por exemplo, contra o San e contra o Borussia Dortmund. Eu acho que o balanço da primeira fase do Fluminense ele é bastante positivo. O Fluminense fez uma boa primeira fase, fez um ótimo jogo contra o Borussia Dortmund, embora não tenha vencido. Fez um jogo muito bom contra o San, embora tenha tido ali 10 minutos de um descontrole, de se desligar um pouco do jogo, né? Mas buscou a virada no segundo tempo. E hoje esse empate, eu pelo menos acredito que foi muito uma questão estratégica, pensando no chaveamento e no que vem mais adiante dentro dessa disputa da Copa do Mundo de Clubes. Não há jogo fácil, não há adversário para ser escolhido. O Fluminense pode enfrentar o River, é um jogo bastante complicado. Se isso de fato acontecer, pode ser o Monterrey, pode ser a Inter. Não era uma certeza de que ele vai enfrentar um adversário que não seja europeu nas oitavas de final, mas como disse, tenho sim a perspectiva de que o Fluminense trabalhou muito pensando que o empate, passar em segundo lugar para um outro lado da chave, poderia ser de alguma forma mais acessível. Apenas uma sensação que pode ser confirmada ou não pelo Renato Gaúcho daqui a pouquinho na sua entrevista coletiva. Inclusive, a gente citou muito isso ontem também no nosso pós-jogo, sobre essa possibilidade do Fluminense hoje entrar em campo pensando num empate, enfim. Você acredita, Flávio, que pode ter acontecido isso de fato, que o Renato Gaúcho pode ter privilegiado o empate pensando na sequência, no chaveamento, um chaveamento com 2 times brasileiros, o Palmeiras e o Botafogo, que o Fluminense já tem um conhecimento maior por ser da mesma liga, do mesmo país, além, é claro, de um Chelsea e Benfica, que, convenhamos, é muito mais tranquilo do que pegar Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, enfim. Você acha que o Renato pode ter pensado nessa sequência do chaveamento também, Flávio? Talvez, né? Agora um jogo realmente de alto risco, mas talvez. Aquela tal história de se caísse do outro lado, talvez não visse muita chance, né? Então, mas vamos tentar pelo menos do lado de cá, que pode ser que a brincadeira, entre aspas, seja mais fácil. A realidade é a seguinte, para mim, tá? Fazendo um balanço da primeira fase, o nível técnico foi abaixo do que eu esperava. Eu imaginava, sim, claro, os melhores times do mundo, os europeus, jogando mais do que jogaram, praticamente todos. E com isso abriu-se brechas para classificações inesperadas. Então, por exemplo, para mim, o Botafogo não tinha nenhuma chance de classificação. E ele se classificou. Ele ganhou do PSG, que é um negócio assim meio, né, fora. A própria vitória do Flamengo contra o Chelsea me surpreendeu. Mas se você for olhar bem, o Fluminense ele fez uma primeira fase correta.
Não foi nada demais. O Palmeiras, que se classificou com uma certa tranquilidade, em nenhum momento jogou no nível que a gente já viu o Palmeiras jogar. E nem precisou disso. O Flamengo teve alguns momentos em que ele se superou, mas ontem a coisa foi feia. Time reserva, mas foi bravo o negócio. Então, acho que foi uma primeira fase da competição diferente do que eu imaginava que seria. E aí você vai ter algumas coisas do tipo, né? A chave, que a gente tá vendo, uma muito forte, a outra talvez mais frágil. Isso faz parte das competições. O Vampeta sempre fala da Copa 2002, quando o Brasil ganha, que ele começou a ver a Coreia do Sul fazendo o serviço sujo, né? Limpando a área. E no fim a gente acabou sabendo que era sujo mesmo, né? Que foi comprar o juiz e tal, mas enfim, tiraram a Espanha, tiraram a Itália. E foi abrindo para o Brasil chegar. Faz parte da competição, isso faz parte. Você tem um lado mais fraco, um lado mais menos difícil, faz parte. E aí, se aconteceu isso, ok. O Fluminense usou uma estratégia que funcionou até agora. E agora com a gente, direto dos Estados Unidos, Mauro César Pereira, que está acompanhando em loco essa Copa do Mundo de Clubes, fazendo a cobertura pela Jovem Pan. Mauro, gostaria de saber de você, primeiro, muito boa tarde, o seu balanço, esse saldo positivo do Fluminense nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, agora com a classificação na segunda colocação do grupo. Mauro, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu achei que o Fluminense, para mim, deixou a desejar. Os 2 últimos jogos foram bem preocupantes. Contra o pior time, o San Hyundai da chave, o Fluminense chegou a estar perdendo, teve que fazer um esforço para virar o jogo. O Luxo teve menos posse de bola, menos finalizações. O goleiro adversário não defendeu nenhuma finalização na direção do gol. Realmente o Fluminense fez um jogo aquém. Acho que é uma campanha muito abaixo do que se imaginava depois do bom jogo de estreia contra o Borussia Dortmund. E na próxima fase, independentemente do adversário, vai ter que jogar mais bola o Fluminense. Achei aquém o Fluminense do que a gente imaginava que o time poderia apresentar depois da estreia, né? Acaba ficando em segundo do grupo, né? Totalmente indefinido aí quem vai ser o próximo adversário, mas para conseguir avançar mais um pouco, acho que o Fluminense vai ter que apresentar um futebol melhor do que aquilo que vimos nesses 2 últimos jogos. E até em cima dessas atuações ruins contra o San e hoje contra o Mamelodi, Mauro, você acha que seria o Fluminense um time azarão contra o River Plate ou contra a Inter de Milão, independente do adversário? Você acha que o Fluminense entra no mata-mata hoje como um azarão pelas 2 atuações negativas que teve nessa reta final de primeira fase? Acho que os outros 2, esses 2 possíveis adversários, né, pode ser o Monterrey ainda, né? Nenhum deles também até agora foi convincente, né? Eu acho que é um cruzamento que até pode ser favorável ao Fluminense, porque os 2 também estão aquém. A Inter passando por um momento de transição, perdeu seu treinador, a derrota na final da Champions League por 5-0 evidentemente deixou sequelas. Ninguém passa impune por uma derrota como aquela numa grande final. Maior goleada da história das finais de Champions League, não é pouca coisa. E o River Plate do Galhardo até agora não se acertou, né? São muitas contratações. Fracassou na Copa da Liga Argentina, foi derrotado em casa, um dos grandes derrotados pelo Platense, que foi o campeão, e até agora também não apresentou nada de excepcional nesse Mundial de Clubes. Então, acho que a vantagem que há do Fluminense é que os adversários até agora também não apresentaram aquilo que poderiam, pelo menos em tese. Isso pode, evidentemente, tornar mais factível que o Fluminense enfrente essas equipes e cresça. Então, os jogos maiores também, o time pode crescer, né, contra adversários mais pesados, como foi contra o próprio Dortmund, né? O time estava mais concentrado, o time estava mais compenetrado, mais mobilizado para o jogo e fez uma partida melhor, poderia ter até vencido, até mereceu mais a vitória do que a equipe alemã, mas os 2 últimos jogos não foram nada animadores contra times mais fracos. Hoje, especialmente, o Fluminense tem menos posse de bola, o Fluminense finalizou menos, uma coisa, no mínimo, preocupante para o torcedor tricolor. E pensando também nas atuações desse time do Mamelodi, Mauro, foi muito bem na estreia contra o San. Por mais que seja um time com deficiências técnicas, foi um time que, pelo modo de jogar, também chamou bastante atenção. Fez um jogo muito interessante contra o Dortmund, apesar da derrota, e hoje, mais uma vez, contra o Fluminense, um jogo que chama atenção, que jogou muito bem. Até por conta da boa Copa do Mundo de Clubes que fez a equipe sul-africana, você acha que a classificação do Fluminense acabou sendo justa, Mauro? Não dá para dizer que foi injusto, porque o Mamelodi, embora tenha mostrado virtudes, né, não foi capaz de vencer o jogo. Então, não dá para dizer que é injusto você se classificar se você fez mais pontos também, né? Mas você observando os confrontos e aquilo que você imagina contra o time sul-africano, independentemente do bom trabalho do treinador português,
eu acho que fica realmente aquém, o Fluminense fica aquém. Mas não dá para dizer que foi injusto. Injusto acho que não. O Fluminense fez os pontos, se classificou, acho que isso para mim não tem discussão. A grande questão é que a qualidade do futebol apresentado ficou abaixo. Hoje, uma bola vadia qualquer ali, tomava um gol, estava eliminado. Isso é para ficar no mínimo atento. Os 4 times brasileiros conseguiram suas classificações aí para as oitavas de final da competição. Palmeiras, Botafogo que se enfrentam inclusive no sábado, 13h, o Flamengo que vai ter um jogo muito duro contra o Bayern de Munique e agora o Fluminense que também aguarda o seu adversário. O fato dos 4 terem se classificado, para você é algo surpreendente ou você já imaginava algo nesse caminho? O único que surpreende é o Botafogo, né? Que estava num grupo com 2 europeus fortes, venceu um, perdeu para o outro e conseguiu a classificação. Né? A classificação do Botafogo também teve uma forte ajuda do PSG, né? Que o PSG goleou o Atlético de Madrid e isso ajudou o Botafogo. Não fosse a goleada, se o Atlético tivesse perdido por um placar de 1-0 e tal, estaríamos aí fazendo contas e talvez o Botafogo fosse eliminado da competição. Acabou que o Botafogo se classificou por conta da ótima participação defensiva da equipe nesses 2 jogos, especialmente contra o PSG. Aproveitou uma chance criada, se defendeu muito bem, não concedeu oportunidade para o adversário, saiu com 3 pontos improváveis e o Botafogo acho que foi o time que surpreendeu. O Fluminense do seu grupo esperava essa classificação, vale para Palmeiras e para Flamengo, né? Gostaria de repetir uma pergunta que eu fiz para o Mauro a respeito desse balanço dessa primeira fase do Fluminense, um jogo muito bom contra o Borussia Dortmund, que acaba empatando com chance de vitórias, inclusive. Depois, um jogo de altos e baixos, mas que termina com uma vitória contra o Ulsan. E hoje, um empate sem gols contra a equipe do Mamelodi. Eu queria um balanço da sua parte, o saldo positivo, negativo, a sua avaliação dessa primeira fase do Flu. Acho que são 3 propostas diferentes, né? Em 3 jogos, 3 propostas diferentes. Primeiro, o mérito do Fluminense de fazer um grande jogo no sistema defensivo, em tentar segurar e até teve a oportunidade de sair com a vitória contra o Borussia Dortmund. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é o mais preocupante, ele precisava e tinha a responsabilidade de vencer o Ulsan e jogou mal. O Fluminense jogou mal, exposto e sofreu contra uma das 3 piores equipes desse torneio. Coloco aí Al Ain e tô descontando o Auckland nessa história, porque eu acho que o Auckland é uma coisa assim meio fora do comum para fazer uma avaliação. Até pelo status que tem o time aí semi-amador e tudo mais. Então assim, Al Ain, Ulsan e cabe mais um aí. Então assim, das 2 piores equipes, dá pra colocar o Idade talvez aí nessa conversa. Mas o Fluminense sofreu contra uma equipe que é ruim, com a proposta e a necessidade de sair com a vitória. E hoje, a proposta era completamente diferente, de só se defender ou garantir na parte defensiva apenas, ou vencer. Era tentar um segundo lugar, que eu concordo com aí, me pareceu que ele jogou para conseguir o segundo lugar e fugir de uma chave um pouco mais difícil. O que eu também não gosto, enfim, isso a gente já discutiu. Mas são 3 propostas diferentes. E mais do que essa, em que ele correu os riscos contra uma equipe que já tinha dado um calor contra o Dortmund, já tinha vencido a tarefa dele contra a equipe da Coreia do Sul, você correu o risco. Eu acho que o jogo contra o Ulsan é o mais preocupante, né, do Fluminense. Isso falando do Fluminense. E das 4 equipes, pra mim, é a que menos apresentou futebol. E aí, as que mais apresentaram. Flamengo, que concordo com o Flávio, mesmo com o time reserva, poderia ter feito muito mais contra o Los Angeles e tinha a obrigação, até pela marca, pelo tamanho, pela qualidade do elenco também. O Flamengo tinha uma responsabilidade maior ontem, ter feito mais do que fez mesmo com o time reserva. O Botafogo por ter conseguido essa classificação, aí depois vem Palmeiras e pra mim o Fluminense com o pior futebol entre os brasileiros nessa fase de grupos. Todos passaram, mas agora virou uma outra conversa. Você não pode mais atuar como você atuou hoje, por exemplo, o Fluminense, pegando Inter de Milão, Monterrey ou o River Plate. E nos 3 casos, eu acho que, primeiro, a Inter é favorita, naturalmente, acho que o River é favorito, e contra o Monterrey, não vejo um favoritismo do Fluminense. Em todos os casos, o Fluminense vai ter um jogo muito duro. E uma coisa que me chamou a atenção nesses 3 jogos do Fluminense, Raí, inclusive a gente conversou sobre isso no pós-jogo contra o Borussia Dortmund. O Renato, ele abre mão do esquema de jogo que vinha sendo normal no Campeonato Brasileiro, com os 2 volantes e o meio-campista central, o armador da equipe, no caso Paulo Henrique Ganso, para jogar com 3 zagueiros. Contra o Borussia Dortmund, o time se defendeu muito bem, fez uma grande atuação, a gente elogiou isso naquele jogo. Contra o Ulsan, era um jogo que o Fluminense precisava propor mais, se impor mais no campo de ataque também. Com isso, ele tira um volante e bota o Paulo Henrique Ganso para ser titular.
Hoje, ele volta atrás na decisão. Mais uma vez num jogo em que, pelo menos na minha visão, ele deveria ter colocado um time mais ofensivo, que propõe mais jogo, ele tira o Paulo Henrique Ganso e bota mais uma vez 3 volantes, no caso, Hércules, que pra mim foi o melhor jogador em campo contra o Borussia Dortmund, o Nonato e também o Martinelli. Eu queria a sua avaliação hoje. Era jogo pra jogar com o armador? Era jogo pro Paulo Henrique Ganso? Eu acho que esse diagnóstico, Gui, que eu concordo com você, ele ajuda a entender, talvez, por que o Fluminense entrou em campo pensando no empate, né? E na classificação em segundo lugar. A questão da chave que a gente falou há pouco, né? Que não é algo ilegal, é uma estratégia. Você olhar para as duas chaves e, traçando aqui uma perspectiva para que lado alemã, inclusive. Exato, a Alemanha usa muito isso. A Alemanha fez isso em 2 Copas do Mundo, em que ela saiu vencedora, 54-74. A gente falou sobre isso ontem aqui, enquanto rolava o jogo do Bayern de Munique, que não fez isso. O Bayern pressionou, foi em busca do resultado no segundo tempo, ele não conseguiu empatar o jogo. Então eu acho que esse aspecto da escalação também demonstra um pouco dessa preocupação do Renato. Rechear um pouco mais o meio, ter um time mais sólido defensivamente, mais forte na marcação. Eu acho que do ponto de vista de marcação, defensivo, né, de solidez, nessa primeira fase, tirando ali um apagão no jogo contra o Sam, defensivamente o Fluminense fez uma ótima primeira fase. Ele tomou gols em apenas um jogo, 2 gols contra o Sam, que foi, repito, em um momento muito específico daquele jogo. O Fluminense deu uma desligada ali, o que no mata-mata é fatal. Se você der uma desligada e tomar 2 gols, a chance de conseguir dar uma volta e vencer por 4-2 é difícil. Agora o Fluminense vai entrar em um outro campeonato, né? Não é mais o Ulsan, não é mais o Mamelodi, que são bons times dentro da realidade continental deles, não para uma Copa do Mundo de clubes. Então esse tipo de vacilo não vai ser mais perdoado em um outro momento da competição. Mas essa escalação especificamente de hoje, com o meio mais recheado, com os laterais que jogaram o jogo mais defensivo em tese do Fluminense, ou o jogo que ele queria mais força na marcação, que foi contra o Borussia Dortmund, porque a gente pode até lembrar e trazer para análise nesse sentido, né? O primeiro jogo ele atua com Samuel Xavier e René nas laterais, jogadores mais sólidos, mais fortes na marcação, chegam à frente, podem apoiar, mas são jogadores de uma composição defensiva maior. No jogo contra o Sam, ele troca os dois. Ele joga com o Guga na direita e na esquerda joga o Fuentes, né? O menino que joga até com a camisa 12, em homenagem ao Marcelo. Então, ele traçou essas estratégias diferentes nesses 2 jogos e hoje ele voltou para um time mais sólido, mais equilibrado. E repito, na minha visão, eu penso que por conta da questão de ter o empate como a grande alternativa, né? O grande objetivo, melhor dizendo. Empatar o jogo para passar em segundo e ir para um outro lado da chave. Cada vez mais, depois de ter visto o jogo, olhando para essas opções, estou convencido de que foi essa a opção do Renato. E não duvido daqui a pouco na entrevista coletiva ele dizer que sim, porque o Renato é um cara muito autêntico, muito sincero, ele não é muito de esconder. E o que ele fez não é ilegal. Não é imoral, nada disso. Ele traçou uma estratégia. Acho que você pode gostar ou não, você mas pode tá achar dentro legal, da regra. eu acho perigoso, por exemplo. Né? Mas eu já usou até em vôlei. Então, não é ilegal o que ele fez. Em Copa do Mundo já teve casos que aí até começou a prestar atenção de ter os jogos do mesmo grupo no mesmo horário. Já teve jogo que ficou os caras socando bola ali, fizeram 1-1 só pra não deixar tão na cara no resultado depois, mas os dois se classificaram com empate. O que ele fez não é ilegal, cara. Pode ser uma estratégia perigosa. Você toma um gol Total. ali no fim, porque no fim o Mamelodi se soltou, foi pra cima. Se você E toma uma um gol, você tá fora. que fez frente contra Exato. o Borussia Dortmund. Se a gente estivesse falando na última rodada de segurar um 0-0 contra o Sam, né, um 0-0 contra uma equipe mais fraca, faria até um pouco mais de sentido. Mas eu acho que o Fluminense correu um baita risco hoje. Correu um risco, e talvez ele tenha decidido correr. Mas o que essa minha opinião está apoiada no jogo que o Fluminense fez. O Fluminense não forçou pra ganhar o jogo em nenhum momento. Ele esteve confortável com o 0-0 durante o jogo inteiro. A reta final com o Arias ali numa possibilidade de contra-ataque que num campeonato brasileiro lado, a gente veria completamente diferente. Então, sim, é uma postura, é uma estratégia, não acho que seja condenável de verdade. Tá tudo certo, tá tudo dentro do jogo. Eu acho que o Fluminense optou por isso e todos esses aspectos que a gente tá falando aqui me levam a crer que foi essa a escolha do Renato pro jogo de hoje. E aí, Flávio, essa decisão de hoje entrar com 3 volantes pode ter sido tomada também por conta do bom jogo ofensivo que esse Mamelodi fez contra o Dortmund, fazendo 3 gols? Ele sabia que ia enfrentar um time que vinha pra cima, né?
Aí se ele quis empatar ou não, aí a gente não vai saber nunca, a não ser que ele abra o jogo mesmo, né? E fala, não, foi isso mesmo que eu quis fazer e tal. Mas ele sabia que ia pegar um time kamikaze. Os primeiros, até antes da parada, uns 30 minutos mais ou menos, antes do primeiro tempo, o Mamelodi foi pra cima com tudo, tocou bola, tentou chegar, teve dificuldade de finalização, talvez pelos 3 volantes, talvez pela boa performance da defesa do Fluminense, mas foi o time que se impôs no jogo. E o time do Mamelodi é assim, ele praticamente não, em todos os jogos ele foi pra cima, né? Contra o Santos, contra o Borussia e contra o Fluminense, ele foi pra cima. Então havia necessidade, não dá pra você ter o conforto de ter um jogador como o Ganso que não consegue acompanhar por uma série de fatores, inclusive físicos. Você ter um jogador desse nível, você poderia correr o risco de trazer mais ainda o time pra cá. Então ele segurou para tentar conter essa teórica pressão, que acabou não sendo uma pressão que o Mamelodi não conseguiu finalizar tanto, mas era o time que tinha posse de bola. Então, sim, eu acho que foi uma estratégia para tentar segurar um adversário que toca a bola, que vem pro ataque, que não tem tanta preocupação defensiva e de repente numa bola de contra-ataque chegar a fazer alguma coisa. O Cano chegou a bater uma bola na trave e tal, mas era isso, quer dizer, preocupação com um time que ele sabia que viria para cima mesmo. A cara, né, do futebol da parte da África, do estilo de jogo da África Negra, de Senegal, de Camarões, de Costa do Marfim, eles jogam desse jeito. E eu gosto pra caramba, eu acho muito legal esse tipo de jogo. Eu lamento que um time desse saia da competição porque ele dá espetáculo, ele vai pro jogo. Eu quero, né, futebol, acima de qualquer coisa, eu quero me divertir, pô. E eles jogam de maneira divertida. No fim das contas, a dúvida permanece. O Fluminense foi estratégico ou covarde? Fugiu dos gigantes europeus ou apenas usou a cabeça para tentar ir mais longe? A resposta pode até estar nos bastidores, mas a opinião que importa agora é a sua. Então comenta aqui embaixo, você acha que o Renato acertou ou errou a estratégia? Se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com seu amigo tricolor e se inscreve no Golaço Clube, porque aqui você já sabe, o jogo começa após o apito final. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!